Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 35 a 40, e Jesus está ali com os discípulos e as multidões. Ele está na sinagoga de Cafarnaum e ele está fazendo o discurso, ou seja, o sermão sobre o pão do céu, o pão descido do céu, que é ele. Jesus começa a falar sobre a sua presença na Eucaristia. E ele diz que quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Lembremos que ontem o povo, quando Jesus começou a falar sobre o pão descido do céu, o povo não sabia nada do que Jesus estava falando, eles não estavam entendendo. Eles estavam pensando que Jesus estava se referindo àquele pão, àqueles pães que ele havia multiplicado, que eles fazem também uma confusão com o maná que desceu do céu quando o povo estava no deserto. E Jesus agora começa a dizer, não é aquele pão, sou eu desci do céu. Eu desci do céu. E quero agora matar a fome da tua alma, a sede da tua alma. Eu quero dar um alimento novo para você, que é ele mesmo. Nós católicos, graças a Deus, compreendemos muito bem isso. Os protestantes, os evangélicos rejeitaram essa verdade que Jesus nos deu. Por isso que eles não têm missa. Eles não têm missa. Nós, graças a Deus, temos a missa. A missa é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. E lembremos que naquela quinta-feira santa, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. O sacerdote é aquele que oferece Jesus ao Pai em sacrifício ali nas espécies do pão e do vinho. Aquele pão e o vinho que transubstanciado é a carne, é o corpo de Jesus. O pão é a carne. O pão é o vinho. O pão é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu uma errada aqui, mas deu para você entender. E o vinho é o sangue de Jesus. Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem se alimenta de Jesus, quem participa da missa, porque essa transubstanciação acontece no sacrifício da Santa Missa. Não existe outro momento, não existe outro lugar, só no sacrifício da Santa Missa. O sacerdote pronuncia as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é meu corpo, isto é meu sangue.
No capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo incentiva, ele fala que naquela noite, Jesus estando com os apóstolos, ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então nós olhamos ali, nós vemos pão com esses olhos da carne. Nós olhamos e vemos vinho. O sabor é de pão. O sabor é de vinho. Mas já não é mais vinho, é sangue. Já não é mais pão, é carne do Senhor. É o corpo e o sangue do Senhor. E aí, neste evangelho, na continuação, Jesus começa a dizer que essa foi a vontade que o Pai pediu para ele. E ele veio para fazer a vontade do Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Então, a vontade do Pai era que Jesus se tornasse homem, natureza divina, e agora natureza humana, natureza divina na eternidade com o Pai, natureza humana neste mundo, neste tempo, através de Nossa Senhora. O Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E agora ele veio habitar para quê? Para ser oferecido em sacrifício pela nossa salvação. Jesus, quando ele morre na cruz, ele vence o pecado. Jesus vence o diabo. Jesus vence a morte. Essa é a vontade do Pai. E na Sexta-feira Santa, nós vimos tudo isso quando naquela celebração que aconteceu, que não foi a Santa Missa, porque é o único dia em que o católico não tem missa, é na Sexta-feira Santa. Nós vimos toda a narração da sua morte, da sua paixão. Recordemos que a primeira leitura falou justamente sobre isso. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, falando da morte de Jesus. 700 anos da vinda de Jesus, já naquele dia. Ou melhor, Isaías profetizou o que iria acontecer com Jesus há 700, mais ou menos 700 anos atrás. Que ele seria levado ao matadouro como uma ovelha, não abriria a boca, seria entregue entre dois facínoras. Lembramos lá dos dois ladrões. E ele iria nos redimir, ele iria nos salvar. Depois, nós temos também a narração da paixão do Senhor. Você se recorda ali o Evangelho de São João narrando todo o padecimento de Jesus, o beijo de Judas, a traição de Judas. Jesus que foi levado para o Sinédrio e ali ele foi julgado injustamente. Depois do julgamento, Jesus fica na casa de Caifás. Naquela prisão, ele passa a noite toda naquele sofrimento. Depois ele é levado para Pilatos. Ali Jesus é flagelado. Depois ele carrega a cruz em direção ao Calvário. Lá ele se deita e se oferece em sacrifício. Ali ele é crucificado. Depois de meio-dia até as 3 da tarde, Jesus crucificado, derramando o sangue e intercedendo pela nossa redenção.
até que ele morre. Essa seria a vontade do Pai. Ele precisava ser oferecido em sacrifício por nós. O sacrifício dos animais que os judeus ofereciam já não tinha mais valor nenhum. Agora era preciso que um homem perfeito, sem pecado, fosse oferecido pela nossa redenção. Por isso que o Verbo divino, ele nasce de uma mulher sem pecado, a Virgem Maria, profetizada pelo profeta Isaías lá no capítulo 7. Uma virgem dará à luz a um filho, ele será chamado de Emanuel, o Deus conosco, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus dá o último suspiro e ali ele morre e nos redime. É o que Jesus está falando aqui. Eu só estou complementando o que Jesus acabou de dizer a respeito de que ele veio para fazer a vontade do Pai. E uma vez que ele morre na cruz, ele nos dá a ressurreição. Por isso que Jesus está dizendo que aquele... Vou ler aqui melhor para vocês observarem. Estamos no Evangelho de São João, como eu já disse, capítulo 6, do 35 a 40. Aí no versículo 39 ele diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ele não quer nos perder, nem você e nem eu, mas o ressuscite no último dia. No momento em que Jesus morre na cruz, agora nós poderemos ficar tranquilos. A morte foi matada, o pecado foi destruído e a ação do diabo também. O diabo foi destruído. Agora, ao morrermos, nós iremos para o céu, se nós crermos que Jesus é o Senhor, se nós crermos que Jesus é Deus, então nós ressuscitaremos. Ou seja, a morte será apenas uma passagem para a vida eterna, para a nossa convivência eterna com a Santíssima Trindade. É o que já aconteceu com todos aqueles que já nos precederam e creram em Jesus e viveram a vida com Jesus. Não é qualquer um, não. Todos nós iremos ressuscitar? Sim, iremos ressuscitar. Aqueles que ressuscitarem com Cristo irão para o céu. Os que negarem Cristo como Deus irá para a condenação eterna. Então o Senhor ressuscitará, nos ressuscitará. Que coisa maravilhosa! Pois esta é a vontade do meu Pai, de Jesus, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Como é que nós vemos o Filho? Nós vemos o Filho pela fé. Nós cremos que Jesus é Deus, que Ele é Senhor. E muito mais ainda, nós vemos o Filho como na Eucaristia, meus irmãos. No desenrolar desse capítulo 6, nós veremos. Nós veremos também que aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Nós veremos que muitos discípulos, depois de Jesus falar esta grande verdade, eles abandonaram Jesus. É o que vem acontecendo. Os protestantes fizeram igual aos discípulos, abandonaram Jesus na Eucaristia, eles não creem, eles não acreditam que Jesus seja alimento para nós na Eucaristia, que Jesus está presente na Eucaristia. Mas graças a Deus, eu e você, nós acreditamos. Nós veremos isso depois. Mas por enquanto, fiquemos com o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora nós começamos a entender melhor quando Jesus fala no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, que ele
iria permanecer conosco até o seu retorno. Que mistério, quando Jesus vier na segunda vinda buscar os seus eleitos. Enquanto ele não vem na segunda vinda para julgar os vivos e os mortos, ele vem todos os dias na Santa Missa. Por isso que a Santa Missa ela é tão importante que nós católicos não podemos faltar à Santa Missa. Você está entendendo? Não faltemos à Santa Missa, porque naquele momento em que o sacerdote pronuncia as palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue, Jesus se torna presente no meio de nós. Aquele pão que já não é mais pão, aquele vinho que já não é mais vinho, ele se torna alimento para todos nós. E todo aquele que olhar para Jesus na Eucaristia e dizer, eu creio, Jesus está dizendo agora que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Que mistério sublime, meus irmãos. E tem uma coisa, Satanás, que sabe desta presença de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fará tudo para nós não acreditarmos. Tem muitas pessoas que ao participar, que estão participando da missa, quando elas vão comungar, Satanás começa a colocar na cabeça daquela pessoa que Jesus não está presente. E a pessoa entra num grande conflito. Isso é uma tentação. E as pessoas dizem, padre, mas eu devo comungar? Sim, você deve comungar, porque é apenas uma tentação. O demônio está investindo para você proclamar que Jesus não está presente ali, pela igreja, pelos ensinamentos da igreja, pelas palavras de Jesus, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Nós cremos, então, nesse momento você fará um ato de fé. Como é o ato de fé? Você vai dizer, eu creio. Eu creio que Jesus está presente neste altar, aonde o padre acabou de fazer a consagração. Eu creio que Jesus está presente naquele pão, que já não é mais pão, mas é a sua carne. Eu creio que Jesus está presente naquele vinho, que já não é mais vinho, é o seu sangue. Eu creio. E o demônio continua tentando você e dizendo que não, e você vai resistir e vai dizer, eu creio, eu creio, eu creio. E aí você comunga e vem com o nosso Senhor. Você pode até pedir perdão se você teve algum vacilo naquele momento. Dizer, Senhor, eu vacilei, mas eu creio, eu creio. Você vai fazendo esse ato de fé. Porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Pois toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Foi isso que aconteceu com os santos. Depois nós veremos isso. Todo aquele que nele crê será ressuscitado pelo Senhor. Na medida que nós formos vendo, a nossa fé irá aumentando. E nós veremos nessas meditações que realmente Jesus está presente no nosso meio. Eu creio na presença de Jesus. E todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita na sua presença eucarística, será salvo. Que coisa maravilhosa! E ressuscitaremos no último dia. Estou dando essa parada justamente para você guardar isso no coração. O Senhor está presente no meio de nós, na Eucaristia. Adoremos o Senhor. Quando você passar em frente a uma igreja católica, se a igreja estiver aberta, entre. Vai lá, um minutinho que você esteja. Se ajoelhe
e diga: eu creio, Jesus, na sua presença. Aí você vai ver lá o sacrário, aquela luz vermelha indicando que Jesus está presente na Eucaristia. E você diz: eu te adoro, Senhor, eu creio. Se a igreja estiver fechada, faz o gesto. Faz esse gesto de fé. Se ajoelha ali na porta da igreja. Ou faça uma reverência e diga: eu creio, Jesus, que o Senhor está presente neste sacrário. O Senhor está presente em todos os sacrários do mundo inteiro, nas igrejas católicas. Eu creio, Senhor, na tua presença. Eu creio na tua presença, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.